fundamental. Número 1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Número 2. Apropriar-se da língua escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Ler, escutar e produzir. Número 3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Número 4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Número 5. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, gênero textual. Número 6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação ao conteúdo discriminatório que ferem direitos humanos e ambientais. Número 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Número 8. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho, etc. Número 9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso a dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Número 10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. Língua portuguesa no ensino fundamental, anos iniciais, práticas de linguagem, o objetivo de conhecimento e habilidades. No ensino fundamental, anos iniciais, aprofunda-se as experiências com a língua oral e a escrita já iniciadas na família e na educação infantil. Assim, no ensino fundamental, anos iniciais, no eixo oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de interação discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais. No eixo análise linguística e semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos 2 primeiros anos, e desenvolve-se ao longo dos 3 anos seguintes a observação das regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos nos discursos. No eixo leitura e escuta, amplia-se letramento por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo produção de textos,
pela progressiva incorporação de estratégias de produção de textos de diferentes gêneros textuais. As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida social mais ampla, assim como na educação infantil, tais como cantar cantigas e recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos, seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e experimentos, serão progressivamente intensificadas e complexificadas na direção de gêneros secundários com textos mais complexos. Preserva-se nesses eventos de letramento, mesmo em situação escolar, sua inserção na vida, como práticas situadas em eventos motivados, embora se preserve também a análise de aspectos desses enunciados orais e escritos que viabilizam a consciência e o aperfeiçoamento de práticas situadas. O processo de alfabetização. Embora, desde que nasce e na educação infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais, primeiro e segundo anos, do ensino fundamental, que se espera que ela se alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e leitura, processos que visam a que alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e decodificar sons da língua, fonemas, em material gráfico, grafemas e letras. O que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras, e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos, letra de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula, além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua. Dominar o sistema de escrita do português do Brasil não é uma tarefa tão simples. Trata-se de um processo de construção de habilidades e capacidades, de análise e de transcodificação linguística. Um dos fatos que frequentemente se esquece é que estamos tratando de uma nova forma ou modo gráfico de representar o português do Brasil. Ou seja, estamos tratando de uma língua com suas variedades de fala, regionais, sociais, com seus alofones e não de fonemas neutralizados e despidos de sua vida na língua falada local. De certa maneira, é o alfabeto que neutraliza essas variações da escrita. Assim, alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil, escrito, compreendendo como se dá esse processo longo de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre os sons, fonemas do português oral do Brasil, em suas variedades, e as letras, grafemas do português brasileiro escrito. Dito de outro modo, conhecer a mecânica ou funcionamento da escrita alfabética para ler e escrever significa principalmente perceber as relações bastante complexas que se estabelecem entre os sons da fala, fonemas, e as letras da escrita, grafemas, o que envolve a consciência fonológica da linguagem, perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras, etc. Ocorre que essas relações não são tão simples quanto as cartilhas ou livros de alfabetização fazem parecer. Não há uma regularidade nessas relações e elas são construídas por convenção. Não há, como diria Saussure, motivação nessas relações. Ou seja, diferente dos desenhos, as letras das crianças não representam propriedades concretas desses sons. A humanidade levou milênios para estabelecer a relação entre
um grafismo e um som. Durante esse período, a representação gráfica deixou de ser motivada pelos objetos e ocorreu um deslocamento da representação dos significados das palavras para a representação convencional de sons dessas palavras. No alfabeto ugarítico, por exemplo, as consoantes mais salientes sonoramente e em maior número foram isoladas primeiro. Pesquisas sobre construção da língua escrita pelas crianças mostram que nesse processo é preciso diferenciar desenhos, grafismos, símbolos de grafemas, letras, signos. Desenvolver a capacidade de reconhecimento global das palavras, que chamamos de leitura incidental, como é o caso da leitura de logomarcas e rótulos, que será depois responsável pela fluência na leitura. Construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão. Perceber quais sons se deve representar na escrita e como. Construir a relação fonema-grafema, a percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos. Perceber a sílaba em sua variedade, como contexto fonológico dessa representação. Até finalmente compreender o modo de relação entre fonemas e grafemas em uma língua específica. Esse processo básico, alfabetização, de construção do conhecimento das relações fonografêmicas em uma língua específica, que pode se dar em 2 anos, é, no entanto, complementado por outro bem mais longo, que podemos chamar de ortografização, que complementará o conhecimento da ortografia do português do Brasil. Na construção desses conhecimentos, há 3 relações que são importantes. As relações entre a variedade linguística, da língua oral, falada e a língua escrita, perspectiva sociolinguística. B, os tipos de relação fono-ortográficas do português do Brasil. E C, a estrutura da língua do português do Brasil, perspectiva fonológica. Mencionamos a primeira relação ao dizer que a criança está relacionando com as letras, não propriamente os fonemas, entidades abstratas da língua, mas fones e alofones de sua variedade linguística, entidades concretas da fala. O segundo tipo de relação, as relações fono-ortográficas do português do Brasil. É complexo, pois diferentes do finlandês e do alemão, por exemplo, há muito pouca regularidade de representação entre fonemas e grafemas no português do Brasil. No português do Brasil, há uma letra para um som, regularidade bionívoca. Apenas em poucos casos. Há, isso sim, várias letras para um som. S, C, C cedilha, X, SS, SC, Z, XC, J e G, Z, X, S, Z e assim por diante. Vários sons para uma letra. S, e Z, Z, S, Z, X, S, Z, KS e assim por diante. Até nenhum som para uma letra, como a letra H. Além de vogais abertas e fechadas e nasalizadas. A, an, e, o, Dos 26 grafemas do nosso alfabeto, apenas 7, P, B, T, D, F, V, K, apresentam uma relação regular direta entre fonema e grafema. E essas são justamente as consoantes bilabiais, lingodentais e labiodentais, surdas e sonoras. Essas são as regulares diretas. Há ainda outros tipos de regularidades de representação, as regulares contextuais e as regulares morfológico-gramaticais, para as quais o aluno, ao longo do seu aprendizado, pode ir construindo regras. As regulares contextuais têm uma escrita regular, regrada, pelo contexto fonológico da palavra. É o caso de RRR, SSS, G mais A, O ou U, GU mais E ou I, CAO, U, QU mais E ou I, M mais P ou B, N
mais outras. Por exemplo, as regulares morfológico-gramaticais, para serem construídas, dependem do que o aluno já tenha algum conhecimento de gramática, pois as regras a serem construídas dependem desse conhecimento. Isso é, são definidas por aspectos ligados à categoria gramatical da palavra, envolvendo morfemas, derivação, composição, tais como adjetivos de origem com S, substantivos derivados de adjetivos com Z, coletivos em AU com L, substantivos terminados com o sufixo ise, com C, chatice, mesmice, formas verbais da terceira pessoa do singular do passado com U, formas verbais da terceira pessoa do plural do futuro com ão, e todas as outras com M, flexões do imperfeito do subjuntivo com SS, infinitivo com R, derivações, mantém a letra do radical, dentre outras. Algumas dessas regularidades são apresentadas por livros didáticos nos 3º a 5º anos e depois. Todo o restante das relações é irregular, são definidas por aspectos históricos da evolução da ortografia e nada a não ser a memória assegura seu uso. Ou seja, depende da memorização a cada nova palavra para serem construídas. É, pois, de se supor que o processo de construção dessas relações irregulares leve longo tempo, se não a vida toda. Por fim, temos a questão de como muitas vezes é erroneamente tratada a estrutura da sílaba do português do Brasil na alfabetização. Normalmente, depois de apresentarmos as vogais, as famílias silábicas são apresentadas sempre com sílabas simples, consoante e vogal. Esse processo se apresenta durante cerca de 1 ano letivo e as sílabas não consoante-vogal, somente vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, somente são apresentadas ao final do ano. As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno de um núcleo vocálico obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais vocálicos em torno da vogal núcleo. Em resumo, podemos definir as capacidades, habilidades envolvidas na alfabetização como sendo capacidades de decodificação, codificação que envolvem compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outros sistemas de representação, dominar as convenções gráficas, letra maiúscula e minúscula, cursiva, script, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada de olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez na leitura, fatiamento. É preciso também ter em mente que esse processo de ortografização, em sua completude, pode tomar até mais do que os anos iniciais do ensino fundamental. Evidentemente, os processos de alfabetização e ortografização terão impactos nos textos em gêneros abordados nos anos iniciais, em que pese a leitura e a produção compartilhadas com o docente e com os colegas. Ainda assim, os gêneros propostos para leitura, escuta e produção oral, escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais simples, tais como lista de chamada de ingrediente, de compras, bilhete, convite, fotolegenda, manchetes e leads, listas de regras da turma, etc., pois favorecem um foco maior na grafia, complexificando conforme se avança nos anos iniciais. Nesse sentido, ganha destaque o campo da vida cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares dos alunos, como as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo, etc. Do mesmo modo, os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica avançarão em outros aspectos notacionais da escrita,
como pontuação, acentuação, introdução das classes morfológicas de palavras a partir do terceiro ano. Língua portuguesa, primeiro ao quinto ano. Prática de linguagem em todos os campos de atuação. Aqui eu vou ler prática de linguagem, objetivo de conhecimento, relativo à etapa do primeiro ao quinto. Leitura, escuta, compartilhada e autônoma, é a prática de linguagem. Objetivos de conhecimento, reconstrução das condições de produção, recepção de texto, estratégias... Prática de linguagem, leitura, escrita, compartilhada e autônoma, objetos de conhecimento, reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Habilidade, EF 15LP01. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente, a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhada, autônoma. Objeto de conhecimento, estratégia de leitura. Habilidades, EF 15LP02. Estabelecer expectativas em relação ao texto que se vai ler. Pressuposições antecipadoras do sentido, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, suporte, universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, índice, prefácio, etc., confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do texto, checando a adequação das hipóteses realizadas. EF 15LP03. Localizar informações explícitas em textos. EF 15LP04. Identificar os efeitos de sentido produzidos pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais em textos multissemióticos. Prática de linguagem, produção de texto, escrita compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, planejamento de texto. Habilidade EF 15LP05. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou o propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização e a forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias para a produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Prática de linguagem, produção de texto, escrita autônoma e compartilhada, objeto de conhecimento, revisão de textos. Habilidade EF 15LP06. Reler e revisar o texto, produzindo com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Prática de linguagem, produção de texto, escrita autônoma e compartilhada, objeto de conhecimento, edição de texto. Habilidade EF 15LP07. Editar e a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Prática de linguagem e produção do texto, escrita autônoma e compartilhada, objeto de conhecimento, utilização de tecnologia digital. Habilidade EF 15LP08, utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. Prática de linguagem, oralidade, objeto de conhecimento, oralidade pública, intercâmbio conversacional em sala de aula. Habilidade EF 15LP09, expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação
e ritmo adequado. Prática de linguagem e oralidade, objeto de conhecimento, escuta atenta, habilidade EF15LP10. Escutar com atenção falas dos professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Prática de linguagem e oralidade, objeto de conhecimento, características da conversa espontânea. Habilidade EF15LP11. Reconhecer características da conversa espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando durante a conversação formas de tratamento adequadas de acordo com a situação e a posição do interlocutor. Prática de linguagem e oralidade, objetos de conhecimento, aspectos não linguísticos, paralinguísticos no ato da fala. Habilidade EF15LP12. Atribuir significado a aspectos não linguísticos, paralinguísticos, observados na fala, como a direção do olhar, risos, gestos, movimentos de cabeça, de concordância ou discordância, expressão corporal, tom de voz. Prática de linguagem e oralidade, objeto de conhecimento, relato oral, registro formal e informal. Habilidade EF15LP13. Identificar finalidades de interação oral em diferentes contextos comunicativos, solicitar informações, apresentar opinião, informar, relatar experiências, etc. Práticas de linguagem, agora do campo da vida cotidiana. Campo de atuação relativo à participação em situação de leitura próprias das atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos no espaço doméstico, familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais desse campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras. Prática de linguagem: leitura, escuta, compartilhada, autônoma, objeto de conhecimento, leitura de imagens e narrativas visuais. Habilidades EF15LP14. Construir o sentido da história em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. Campo artístico literário. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística que favoreçam a experiência estética. Alguns gêneros desse campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoon, dentre outros. Prática de linguagem, leitura, escuta, autônoma e compartilhada. Objeto de conhecimento, formação do leitor literário. Habilidade F15LP15. Reconhecer que textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhada, autônoma. Objeto de conhecimento, leitura colaborativa e autônoma. Habilidade F15LP16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e mais tarde de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, etc. e crônicas. Prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhada, autônoma, objeto de conhecimento, apreciação estética e estilo. Habilidades F15LP17. Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. Práticas de linguagem, leitura, escuta compartilhada autônoma, objeto de conhecimento, formação do leitor literário, leitura multissemiótica. Habilidade F15LP18. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Prática de linguagem e oralidade, objeto de conhecimento, contagem de histórias. Habilidades F15LP19. Recontar oralmente com e sem apoio de imagens, textos literários lidos pelo professor.
Língua portuguesa, primeiro e segundo anos. Todos os campos de atuação. Prática de linguagem. Leitura, escuta, compartilhada, autônoma. Objeto de conhecimento, protocolos de leitura. Primeiro ano. EF01, LP01. Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhada, autônoma. Objeto de conhecimento, decodificação, fluência de leitura. EF12LP01. Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização. Prática de linguagem, leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, formação do leitor. EF12LP02. Buscar, selecionar e ler com a mediação do professor. Leitura compartilhada, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses. Prática de linguagem, escrita compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, correspondência, grafema, fonema. Primeiro ano, EF01, LP02. Escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representam fonemas. Prática de linguagem, escrita, compartilhada e autônoma, construção, objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético, convenções da escrita. Habilidades, no primeiro ano, EF01, LP03, observar escritas convencionais, comparando as suas produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças. Segundo ano, habilidade EF02, LP01, utilizar ao produzir o texto grafia correta das palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frase e em substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Prática de linguagem, escrita, compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético, estabelecimento de relações anafóricas na referenciação e construção da coesão. EF12LP03. Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica. Espaçamento entre palavras, escrita das palavras e pontuação. Práticas de linguagem, análise linguística e semiótica, alfabetização. Objeto de conhecimento, conhecimento do alfabeto do português do Brasil. Primeiro ano, habilidade EF01, LP04, distinguir letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético, habilidade do primeiro ano, EF01, LP05, reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético e da ortografia. Habilidades do primeiro ano. EF01, LP06, segmentar oralmente palavras em sílabas. Do segundo ano, EF02, LP02, segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Primeiro ano, EF01, LP07, identificar fonemas e suas representações por letras. Segundo ano, EF02, LP03, ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas, F, V, T, D, P e B, e correspondências contextuais, C e Q, E e O em posição átona no final da palavra. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético e da ortografia. Habilidade do primeiro ano, EF01, LP08, relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras com sua representação escrita
EF01LP09, comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. Segundo ano. EF02LP04, ler e escrever corretamente palavras com sílabas, consoante vogal, vogal, consoante vogal, consoante, 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 vogal, identificando que existem vogais em todas as sílabas. EF02LP05, ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade, TIL, M e N. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, conhecimento do alfabeto do português do Brasil. Primeiro ano, EF01LP10, nomear as letras do alfabeto e recitá-las na ordem das letras. Segundo ano, EF02LP06, perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, conhecimento das diversas grafias do alfabeto, acentuação. Primeiro ano, EF01LP11, conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato de imprensa cursiva maiúscula e minúscula. Segundo ano, EF02LP07, escrever palavras, frases, textos curtos na forma de imprensa e cursiva. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, segmentação de palavras, classificação de palavras por número de sílabas. Primeiro ano, habilidade EF01LP12, reconhecer a separação das palavras na escrita por espaços em branco. EF02LP08, segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético. Primeiro ano, EF01LP13, comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, pontuação. Habilidade do primeiro ano é F01LP14, identificar outros sinais no texto além das letras, como os pontos finais de interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação. Habilidade do segundo ano é F02LP09, usar adequadamente ponto final de interrogação e de exclamação. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, sinonímia, antonímia, morfologia, pontuação. Habilidade do primeiro ano é F01LP15, agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado, sinonímia, e separar palavras pelo critério de oposição de significado, antonímia. Habilidade do segundo ano é F02LP10, identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo de prefixo de negação, in. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, morfologia. Habilidade do segundo ano é F02LP11, formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos ão, inho e zinho. Prática de linguagem, leitura, escuta compartilhada, autônoma, objeto de conhecimento, compreensão da leitura. Campo da vida cotidiana, campo de atuação relativo à participação em situações de leitura próprias das atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais desse campo: agenda, lista, bilhete, recado, aviso, convite, carta, cardápio, diário, receitas, regras de jogos e brincadeiras. Aqui, então, das práticas de linguagem, da leitura e escuta autônoma e compartilhada, objeto de conhecimento, compreensão da leitura. Habilidade comum ao primeiro e ao segundo é F12LP04. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia. Listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto, relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
Habilidade do primeiro ano, EF01 LP 16. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto e relacionando suas formas de organização à sua finalidade. Habilidade do segundo ano, F02 LP 12. Ler e compreender com certa autonomia, cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto, relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Prática de linguagem, escrita compartilhada e autônoma, objeto de conhecimento, escrita autônoma e compartilhada. Habilidades do primeiro ano, planejar EF01 LP 17. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações digitais ou impressos. Dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. EF01 LP 18. Registrar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade. Habilidades do segundo ano, EF02 LP 13. Planejar e produzir bilhetes e cartas em meios impressos ou digital, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e finalidade do texto. EF02 LP 14. Planejar e produzir pequenos relatos de observações de processo, de fatos, de experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. A prática de linguagem, escrita autônoma e compartilhada, objeto de conhecimento, escrita compartilhada, habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano. EF12 LP 05. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recontagens de histórias, poemas e outros textos versificados, letras de canção, quadrinha, cordel, poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Prática de linguagem, oralidade, objeto de conhecimento, produção de texto oral. Habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano, EF12 LP 06. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto e finalidade do texto. Habilidade do primeiro ano é F01 LP 19. Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas com entonação adequada e observando as rimas. Habilidade do segundo ano é F02 LP 15. Cantar cantigas e canções obedecendo ao ritmo e à melodia. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, forma de composição de texto, habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano. Identificar e reproduzir em cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonância, o ritmo da fala relacionado e o ritmo da melodia das músicas e seus efeitos de sentido. Habilidade do primeiro ano é F01 LP 20. Identificar e reproduzir em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagens, legendas para álbuns de fotos ou ilustrações, digitais ou impressos, a formação e a diagramação específica de cada um desses gêneros. Habilidades do segundo ano é F02 LP 16. Identificar e reproduzir em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas, modo de fazer, relatos digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. É F02 LP 17.
identificar e reproduzir em relatos de experiências pessoais a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo, antes, depois, ontem, hoje, amanhã, outro dia, antigamente, há muito tempo, etc. E o nível de informatividade necessário. Campo da vida pública. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente de textos da esfera jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos, alguns gêneros textuais desse campo: notas, autos noticiosos, notícia, reportagem, carta do leitor, revista infantil, comentários em sites para crianças, textos de campanhas de conscientização, Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo-assinado, carta de reclamação, regras e regulamentos. Prática de linguagem, leitura e escuta compartilhada e autônoma, objeto de conhecimento, compreensão da leitura, habilidades comuns ao primeiro e ao segundo ano. EF12LP08. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e leads em notícias, álbum de foto digital noticioso e notícias curtas para o público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. EF12LP09. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanha de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa, o tema e o assunto do texto. F12LP10. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo de atuação cidadã, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto do texto. Práticas de linguagem, escrita compartilhada autônoma, objeto de conhecimento, escrita compartilhada, habilidades comuns ao primeiro e ao segundo ano. EF12LP11. Escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, manchetes e leads em notícias, álbum de foto digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa, tema, assunto do texto. F12LP12. Escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos de campanha de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, finalidade do texto. Habilidade do primeiro ano, EF01LP21. Escrever em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo de atuação cidadã, considerando a situação comunicativa, tema, assunto do texto. Habilidade do segundo ano, EF02LP18. Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos da escola ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e visuais, tamanho da letra, layout, imagens, adequados ao gênero, considerando a situação comunicativa, tema, assunto do texto. Prática de linguagem, oralidade, objeto de conhecimento, produção de texto oral, habilidade do segundo ano. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para o público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa, tema, assunto do texto. Habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano, EF12LP13. Planejar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peças de campanha de conscientização destinados ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, finalidade do texto.
prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objetivo de conhecimento, forma de composição do texto, habilidades comuns ao primeiro e ao segundo ano. F12LP14. Identificar e reproduzir em fotolegendas de notícias, álbum de foto digital noticioso, carta de leitor, revista infantil, digital ou impresso, a formatação e a diagramação específicos de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. F12LP15. Identificar a formação e a composição de slogans publicitários. F12LP16. Identificar e reproduzir em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, orais e escritos, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens. Campo das práticas de estudo e pesquisa. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas aos estudos, à pesquisa, à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros desse campo, em mídia impressa ou digital, enunciados de tarefas escolares, relatos de experiências, quadros, gráficos, tabelas, infográficos, diagramas, entrevistas, nota de divulgação científica, verbete de enciclopédia. Prática de linguagem, leitura autônoma e compartilhada. Objeto de conhecimento, compreensão e leitura, habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano. F12LP17. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa, tema e assunto do texto. Prática de linguagem, leitura e escuta compartilhada autônoma, objetos de conhecimento, imagens analíticas em texto, habilidades do segundo ano, F02LP20. Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa, enquetes, pequenas entrevistas, registros de experimentação. Prática de linguagem, leitura e escuta compartilhada autônoma, objeto de conhecimento, pesquisa, habilidade do segundo ano, F02LP21. Explorar com a mediação do professor textos informativos de diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. Prática de linguagem, escrita compartilhada e autônoma, objetos de conhecimento, produção de texto. Habilidade do primeiro ano é F01LP22. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. F02LP22. Planejar e produzir, essa é uma habilidade do segundo ano. Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo, digital ou impresso, considerando a situação comunicativa, tema, assunto e finalidade do texto. Prática de linguagem, escrita compartilhada autônoma, objeto de conhecimento, escrita autônoma. Habilidade do segundo ano. F02LP23. Planejar e produzir com certa autonomia pequenos registros de observação de resultados de pesquisa coerentes com o tema investigado. Prática de linguagem, oralidade, objeto de conhecimento, planejamento de texto oral e exposição oral. Habilidade do primeiro ano é F01LP23. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando situação comunicativa, tema, assunto, finalidade do texto. Habilidade do segundo ano é F02LP24. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de experimentos, registros de observações, entrevistas, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente
por meio de ferramentas digitais em áudio ou vídeo, considerando situação comunicativa, tema, assunto e finalidade do texto. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, forma de composição dos textos, adequação do texto às normas escritas. Habilidade do primeiro ano, EF01 LP 24. Identificar e reproduzir em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Habilidade do segundo ano, EF02 LP 25. Identificar e reproduzir em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Campo artístico e literário. Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e fruição e produção de texto literário e artístico representativo da diversidade cultural e linguística que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros desse campo, lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poema, poema visual, cordel, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoons, dentre outros. Prática de linguagem, leitura, escuta compartilhada e autônoma, objeto de conhecimento, formação do leitor literário, habilidade do segundo ano, EF02 LP 26. Ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Prática de linguagem, leitura, escuta compartilhada e autônoma, objeto de conhecimento, apreciação estética e estilo, habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano. EF12 LP 18. Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridade, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. Prática de linguagem, escrita compartilhada e autônoma, objeto de conhecimento, escrita autônoma e compartilhada, habilidade do primeiro ano. EF01 LP 25. Produzir tendo o professor como escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando as formas de composição de textos narrativos, personagem, enredo, tempo e espaço. Habilidade do segundo ano é F02 LP 27. Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Objetos de conhecimento. Formas de composição de narrativa. Habilidade do primeiro ano é F01 LP 26. Identificar elementos de uma narrativa lida e escutada, incluindo personagem, enredo, tempo e espaço. Habilidade do segundo ano é F02 LP 28. Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional em sua resolução, além das palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, formas de composição de textos poéticos. Habilidade comum ao primeiro e ao segundo ano. É F12 LP 19. Reconhecer em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões, comparações relacionadas com sensações e associação. Prática de linguagem, análise linguística e semiótica, objeto de conhecimento, forma de composição de textos poéticos visuais. Habilidade do segundo ano é F02 LP 29. Observar em poemas visuais o formato de texto de página, as ilustrações e outros efeitos visuais. Pessoal, antes de falar aqui da nossa próxima leitura, você cansou só de ouvir as habilidades do primeiro e do segundo ano? Pois eu fiz o seguinte para você. Para cada uma das habilidades da prática de linguagem, análise linguística e semiótica, eu sugeri um jogo diferente, uma brincadeira, uma atividade lúdica diferente, pelo menos uma. Para cada habilidade desse mesmo eixo, nós temos uma atividade na nossa apostila e uma segunda apostila de atividades de para casa para você trabalhar também.
para cada habilidade do eixo de leitura e de escrita, desses dois eixos, nós temos uma apostila com as habilidades do eixo da leitura e com as habilidades do eixo da produção de texto. Todas elas, do primeiro e do segundo ano também. Tudo isso está lá no nosso curso, prontinho para você, com o código de todas essas habilidades que eu li aqui, com exceção do eixo de oralidade, que você vai trabalhar de outra maneira no cotidiano da sua sala de aula. No próximo vídeo, nós vamos ler as habilidades do terceiro ao quinto ano do componente curricular de língua portuguesa. É muito importante para o canal que você deixe seu like, dê um hype no vídeo, me siga nas redes sociais para saber o que eu estou fazendo lá dentro da minha sala, porque eu estou mostrando muita coisa lá do chão da sala de aula. Um grande beijo e até a próxima!